Senhor presidente, quero falar da indicação 336, que é a renovação e a ampliação da frota de veículos da Prefeitura. Emendo um pouco também com a indicação do Val, com o Nardelli, né? Que, inclusive, eu fiz uma indicação que eu estava atestado, doente, não consegui vir na última sessão. Nós temos 3 veículos para cadeirantes e 2 estão quebrados e 1 funcionando, né? Então, eu, como um vereador que representa também a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, então, a gente está averiguando esses números e está bem complicado o grau de veículos nossos, né, da nossa prefeitura, que não está adequado para o uso. Inclusive, um veículo coletor de lixo também, uma funcionária que trabalha lá me trouxe uma situação também dos coletores de lixo, dos caminhões que quebram, acho que, se eu não me engano, são 3 ou 4, e acabam, né, atrasando a demanda de horário, as demandas de passar para coletar os lixos. Enfim, eu poderia trazer alguns números e pontos aqui, mas acho que eu fui muito amplo, né, para o Executivo verificar as possibilidades, até porque tem 274 veículos, né, e 94 está no radar, que precisa ser averiguado. 94 veículos estão com as condições precárias. Então, que o Executivo verifique com urgência, eu já falei aqui nesse plenário, o que é prioridade, né? Vamos colocar um exemplo dessa situação de veículos para cadeirantes, né? São 3 que se usam e 1 está funcionando. Então, acredito que o nosso prefeito deve total atenção nessa demanda, urgentemente, até porque uma mãe me procurou, a sua filha era cadeirante, e me trouxe uma situação bem grave. Inclusive, acho que procurou você também, Papa, e você também pediu para ela entrar em contato contigo. Acho que ela só não deu continuidade porque eu já tinha também falado, mas ela também te procurou, você deu total atenção a ela também. Então, que o Executivo verifique as possibilidades da gente mudar nossas frotas, dar esse suporte, tanto quanto na saúde, que o Nardelli e o Val trouxe, e tanto quanto outras esferas políticas de veículos que precisam ser leiloados, quem sabe, para usufruir o valor, pegar esses veículos que já deu KM, que não dá para rodar, que não dá para trabalhar com esses veículos, pensando nos nossos funcionários, pensando no bem-estar da prefeitura. Porque um veículo que não está bem adequado para ser usado, ele vai gerar problemas, né? Obrigado, doutor. Obrigado também ao Bibaia. Não posso deixar de enfatizar. Tive com ele um bate-papo bem produtivo, trazendo os índices e as dificuldades, ele foi totalmente pronto para atender. Eu também tenho uma indicação, senhor presidente, 337, coloca a foto, por favor, da revitalização da pista de skate do Júlio Ferrari, né? Pensando na comunidade, pensando nas dificuldades que estão enfrentando. Olha a pista de skate que foi reformada há pouco tempo, lá no bairro Júlio Ferrari, e nós sabemos que, né, o atleta que for usar ali corre risco de machucar, de cair. Então, eu peço a urgência à secretaria responsável, que também já me deu um feedback, que está averiguando, está sendo atento, mas é importante trazer no plenário, principalmente um bairro a qual eu atuo e eu moro, né, para que isso seja colocado como prioridade. É um local de final de semana, um local de competição, é um local que nossos atletas usam, inclusive a gente está trazendo também aí outros bolsistas para atuar no Júlio Ferrari. Então é importante a revitalização e a reforma da nossa pista de skate, que infelizmente foi reformada há pouco tempo. Foi pichado também, recebi um vídeo e uma foto, Papa. Quero falar também, senhor presidente, da indicação 340, rapidamente aqui, da questão da manutenção e a readequação do ginásio Amarelão. Qual que é a ideia que eu levei para o setor de esportes? Depois eu termino, então, senhor presidente, minha palavra livre. 1 minuto para o senhor terminar. Qual foi a proposta que eu levei para o secretário de esportes? Hoje, o bairro Maestro Júlio Ferrari, ele não tem um local coberto para ações comunitárias, para os projetos acontecerem. Hoje o Júlio Ferrari tem uma quadra que não é coberta e o Amarelão que pertence ao setor de educação. O que a gente vem com essa indicação, alinhando nos bastidores? Em que o Amarelão seja desvinculado da Secretaria de Educação e que, de fato, há uma quadra já lá no Maria Zélia Camargo Prantini. Aquela quadra seja reformada, seja coberta, e a escola use aquela quadra e o Amarelão seja o uso próprio da comunidade do Júlio Ferrari. Então, essa é a indicação, né, que eu trago hoje, a importância da escola já ter aquele uso, espaço que já é adequado. O Amarelão ele é grande demais, inclusive os professores, no começo do ano, quando eu visitei, a reclamação dos professores da diretora é que os professores têm que gritar, é alto, é difícil, problemas com pomba, enfim. E o Júlio Ferrari precisa de um local também para nossas ações,
comunitárias do bairro. Então, essa é uma indicação e a gente vai lutar até conseguir. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez, boa noite a todos. Já parabenizo Cabo Lúcia e o Val por essa conscientização. Eu ainda reforço que a base é isso, o início de tudo é a prevenção, como a gente trouxe aí ao calendário oficial ano que vem sobre os autistas, né, a Semana da Conscientização. Parabéns por esse projeto, viu? Parabéns aos dois vereadores e eu estou à disposição que for para somar. Eu disse isso nessa casa, inclusive, no começo do meu mandato, do ano, que comigo, particularmente, eu, Diego Doni, não existe base, quem não é base, existe o bem comum à população. Né? Por isso que eu deixei os convidados que não são da base, eu estou à disposição para somar, para sentar para reunião, e assim como o senhor Chico falou também no começo da fala, sobre a questão do Primavera. E faço até dessas palavras, agradeço a Isadora pela questão da dedicação de Júlio Ferrari. A Isadora, inclusive, em fevereiro eu liguei para o Tupã sobre essa questão do parquinho, e em março teve uma criança que se machucou. Eu ia trazer a foto, inclusive, achei antiético trazer a foto aqui, mas agradeço pela sua indicação, porque, de fato, quando eu trouxe no começo do ano, o Tupã disse, vamos segurar um pouco, a gente entende as dificuldades da questão do mato alto, toda aquela questão de demanda, e, inclusive, hoje, na ligação com ele também, enfatizei sobre a questão da reforma dos brinquedos, de extrema importância, que é algo que já aconteceu um acidente, que, inclusive, na época, eu tinha constatado o Tupã, e também faço uso da questão da lanchonete ponto certo, da sua faixa de pedestre, que você pediu, acho que algum redutor de velocidade, lombada, que também hoje, inclusive, eu cobrei, que a munícipe de lá me procurou, né? Falei que já tinha uma indicação da sua parte com o seu nome, mas que a gente está aqui lutando pelo bem comum, por isso que eu faço a palavra do Chico e reforço sobre essa importância, que aqui não é sobre diferenças, aqui é sobre o bem comum, né? Então, por isso que eu reforço, e hoje a gente está junto também nessa briga do Júlio Ferrari, na questão dos brinquedos, que é algo que eu trouxe no começo do ano. O Tupã tinha me dado junho, então eu falei hoje para ele, falei, Tupã, você me tinha dado junho que você ia verificar os brinquedos. Do mais que eu não fiz uma indicação, você sabe da nossa conversa. Então, certamente, Isadora vai ser atendido. Agradeço por ter colocado o meu nome também na indicação, e é pensando sempre no bem comum de todos. E reforço mais uma vez a todos os vereadores aqui, comigo não tem A e nem B, o que for para somar, doutor, nós estamos juntos para somar. Até porque a população nos confiou e cada um teve seus votos espalhados em toda a região daqui de Lençóis Paulista. Não há A, B e C que têm os seus campos. Por isso que eu reforço mais uma vez, publicamente falando, e hoje por telefone, falando sobre essa lombada que foi pedido pela Isadora, acho que foi em fevereiro, a importância desse dono da lanchonete pedir urgência, e já relatou vários pontos que aconteceu lá no Caju. Então, também conte comigo nessa cobrança para que seja urgentemente instalado lá um redutor de velocidade ou até mesmo uma lombada. Eu quero enfatizar também sobre as vans de acessibilidade, não tinha chegado até meu conhecimento, semana passada eu estava ausente, mas as duas vans que estavam em manutenção já estão operando e atendendo a demanda e a necessidade dos pacientes de cadeirantes. Então, obrigado ao Bibaia pela informação, viu, Bibaia? Obrigado, queridão, por ter atendido. Então, o que era uma frota, né, funcionando e as duas que estavam quebradas, hoje nós temos as três, que é as vans de acessibilidade. Então, obrigado ao nosso executivo, ao nosso prefeito e ao setor responsável por me atualizar com a informação. Também quero dar meus parabéns à Juliana, à associação, a presidente que está aqui hoje com seu esposo. Eu estive final de semana aqui onde eu passo meu momento de lazer em família. Meus pais moram na Farturinha, né? E um momento em reunião em família, alguns que se reuniam no bairro em casa, falando dessa atuação, da sua força, do momento que você está passando. Acho que domingo você passou em cada casa lá do Farturinha. A minha irmã recebeu, a minha mãe recebeu a sua visita, como todos os moradores. Então, acho importante enfatizar o quanto você tem tido garra nesse assunto. E o quanto nós, vereadores, é grato pela associação e pela sua atuação. Parabéns. Tá? Em seu nome, eu agradeço e cumprimento a toda a associação, porque minha mãe e meu pai são de lá, você sabe, há anos moram lá. E o quanto é importante ter alguém tão atuante, sem ser politicamente falando, lá fora, pensando naquele povo que precisa de ajuda. Então, no seu nome, eu te agradeço, ao seu esposo, a toda a associação, tá bom? Aos vereadores que, na época, quando começou o movimento, todos se posicionaram, né? Todos da casa, inclusive, a Cabo Lúcia esteve viajando junto com a dona Alonso. Enfim, então, toda a equipe por esse movimento que está atuando. E também amanhã, peço aos senhores muita positividade a mim, a gente está viajando para São Paulo, 2 reuniões importantes, uma questão da causa animal, mutirão que está para chegar em Lençóis Paulista, vamos acertar detalhes, e eu aceito positividade de vocês, que Deus abençoe minha viagem e que Deus abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Obrigado.